Olá pessoal do Me Salva, continuando a nossa série de aulas sobre ondulatória e ótica, nessa aula a gente vai discutir o conceito de ressonância. Olha só, vocês podem pensar na ressonância como sendo a ideia de que existe uma tendência dos corpos de oscilarem com uma grande amplitude quando tu sacode eles, quando tu faz eles oscilarem em determinadas frequências. Como assim? Essas frequências são chamadas de frequências naturais do corpo, ou frequências de ressonância. Um exemplo disso é aquela ideia de que uma pessoa cantando pode fazer um copo, a vibração do som pode fazer o copo sacudir tanto até quebrar. Conforme passa uma onda de som pelo copo, as moléculas de som batem no copo e empurram as moléculas. Então o som sacode as moléculas do vidro, fazendo ela vibrar. Dependendo a frequência com que tu sacode essas moléculas, todo material tem frequências onde ele gosta de vibrar, onde ele vai sacudir bastante. Se eu empurrar, vamos dizer que, por exemplo, é só um exemplo, a frequência de ressonância desse material seja 2 Hz. Isso quer dizer o quê? Que se eu empurrar ele, sacudir ele com uma frequência de 1 Hz, ele se mexe um pouquinho. Se eu sacudir ele com uma frequência de 3 Hz, ele se mexe um pouquinho. Se eu sacudir ele com uma frequência de 2 Hz, que é a frequência que ele gosta de vibrar, nessa frequência as ondas se encaixam bem dentro do material e ele começa a vibrar bastante, com cada vez maior amplitude, até que eventualmente essa amplitude pode ficar tão grande que ele se quebra. Então, é difícil tu fazer isso com a voz, mas com um alto-falante tu consegue realmente fazer isso. Impondo uma onda de som que faz esse material vibrar numa dessas frequências especiais que ele tem, a vibração das moléculas fica tão grande que ele pode quebrar. Então, todo material tem frequências que ele gosta de vibrar. Se tu fizer ele oscilar numa dessas frequências, ele vai oscilar com uma amplitude gigantesca, até que ele pode quebrar. Esse fenômeno se chama ressonância. Quebrar foi um exemplo, mas enfim. Então, os corpos oscilam com uma grande amplitude em frequências específicas. É por isso que, às vezes, dependendo da quantidade de roupa que tu coloca na máquina de lavar, ela começa a sacudir mais. Dependendo da quantidade de roupa que tu coloca ali, isso muda o ritmo com que o tambor da máquina de lavar está girando, muda o ritmo com que a máquina sacode. Se tu sacudir ela numa frequência certinha, numa das frequências de ressonância dela, ela vai sacudir com bem mais amplitude do que em outras frequências. Um jeito de tentar entender por que isso acontece é pensar no seguinte. Se tu tem uma corda aqui e tu fica sacudindo ela, isso é o que a gente chama de uma oscilação forçada. Tá impondo a vibração na corda. Com que frequência que a corda vai vibrar? Com a frequência que tu tá sacudindo. É tu que tá sacudindo, é tu que escolhe o ritmo. Então, se tu estiver mexendo a tua mão com uma frequência de 2 Hz, por exemplo, a corda tá oscilando com uma frequência de 2 Hz. Então, quando a gente tem uma oscilação forçada, a frequência que o material vai vibrar é a frequência que tu tá impondo, que tu tá fazendo. Mas vamos imaginar que eu tenho uma corda. O que é isso? Uma oscilação livre. Como assim? Eu tenho uma corda aqui, daí eu vou puxar ela para cima e eu vou soltar. Eu só dei um peteleco nessa corda. Então, ele vai vibrar solto. Não sou eu que estou sacudindo ele. Nesse caso, com que frequência que ele sacode se eu só peguei e larguei? Quando tu tem uma oscilação livre, tu deu um peteleco no material e deixa ele vibrar solto, o que vai acontecer é que ele vai vibrar como ele pode, de todos os jeitos que ele conseguir ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos dizer que essa corda está amarrada nas duas pontas. Tu tem um nó aqui, a corda está fixa nas duas pontas. Tu deu um peteleco. Como que ela vai vibrar? Como ela está presa nas duas pontas, com certeza o jeito que ela sacode tem que manter as duas pontas paradas. Um jeito que se encaixa nisso é, por exemplo, ela subir e descer, que nem no meu primeiro desenho. Ela sobe e desce. Outro jeito é se ela sacudir desse jeito. Um lado sobe, o outro desce e depois troca. Um desce e o outro sobe. Ela fica fazendo isso com esse formato. E assim vai. São os modos de vibração, a gente viu isso em outra aula. Então, o jeito que ela está presa faz com que determinadas frequências se encaixem bem ali. Se tu só dá um peteleco nele, de que jeito que ele vai vibrar? De todas essas frequências ao mesmo tempo. O movimento dele é uma combinação dessas frequências. Então, e assim vai. Então, numa oscilação livre, o material sacode com essas frequências aqui, nesses ritmos aqui. Deu um peteleco e largou, ele vai fazer várias combinações disso. Essas frequências aqui, que são as frequências naturais. As frequências que ele gosta de vibrar, as frequências que se encaixam bem nele. Se eu vim aqui e eu tento sacudir essa corda, vamos dizer que eu tento sacudir ela de tal maneira que ela faça uma coisa assim, ó.
nesse formato. Isso aqui não vai dar muito certo, porque se eu tentar sacudir ela nesse ritmo, eu estou tentando abaixar o ponto da corda que está preso no nó, mas como ela está presa, o nó segura ela, ele amortece essa vibração. Então, se eu tentar sacudir ela nesse ritmo, ela mal e mal vai se mexer, porque eu estou tentando fazer com ela uma coisa que ela não consegue fazer direito. Então, se eu impor uma frequência qualquer, ela provavelmente não vai se mexer muito. Agora, se a frequência que eu coloco nela for uma dessas, eu estou sacudindo a corda de um jeito que ela consegue vibrar, de um jeito que se encaixa na maneira como ela está presa. Então, desse jeito, ela vai vibrar um monte, porque ela consegue sacudir. Isso que é um fenômeno de ressonância. É quando a frequência imposta é uma dessas frequências naturais. Eu estou obrigando o material a sacudir numa frequência em que ele pode sacudir, ele vai sacudir um monte. Então, a maneira como o corpo está preso e o próprio material do corpo fazem com que existem algumas frequências em que ele consiga vibrar melhor do que em outras. Se tu fizer ele vibrar numa dessas frequências, ele vai vibrar um monte. Essa que é a ideia da ressonância. Por essa aula era isso, então muito obrigado pela atenção, até a próxima.